O vendedor me viu caminhando em sua direção e imediatamente começou a ir embora. Cerrei os punhos com todas as minhas forças e me aproximei dele. Vamos lá, me diz tudo o que você tem. Marty, não seja bobo, eu não tenho mais, ele disse. Mas eu gritei de volta. Rápido, eu sei que você ainda tem. Era meu 19º aniversário naquela manhã e passei a noite inteira fazendo compras para colecionar todas as edições da revista Ilha Casanova. Conseguir chegar a essa ilha era o meu maior sonho. Afinal, só lá eu poderia encontrar o meu grande amor. Na faculdade, todas as meninas me ignoravam, mas tudo mudaria em breve. Eu definitivamente teria uma namorada na ilha onde eu seria o único menino. Os homens teriam a chance de ir lá pela primeira vez em toda a existência da ilha. Os organizadores anunciaram a competição e eu tinha que chegar lá. A ilha era o lugar. Uma certa bilionária chamada Agnes a comprou e organizou um reality show sobre ele. Os pais mandavam as filhas pra lá, passavam por uma seleção rigorosa, mas as atraentes ficavam lá pra sempre. As meninas que morariam lá virariam supermodelos e todos os lucros de seus contratos seriam recebidos pelos seus pais. Então um dia foi anunciado que 3 homens poderiam receber um convite exclusivo e visitar esse paraíso na Terra pela primeira vez. Eles teriam que escolher o vencedor exatamente às 9 horas. Quando corri pra casa, voei pro meu quarto, tudo estava cheio de revistas da Ilha Casanova. Eu tinha mais de 800 delas, e o meu faminto hamster Hug estava remexendo entre elas em busca de comida. Ele imediatamente pulou na barra da minha calça. Me solta, Hug. Eu amava meu Hug e ele amava biscoitos de chocolate, então eu sempre carregava alguns comigo. 1 minuto antes do ar, desabei cansado no sofá e esperei pelo anúncio dos vencedores. O anfitrião começou e eu estava tremendo de nervoso. Todos aqueles que compraram mais revistas e se cadastraram no site receberiam um convite de boas-vindas. E agora a contagem de pontos para revistas compradas terminou e o anfitrião anunciou o primeiro vencedor, então o segundo, então o terceiro. Eu não estava na lista. Nos dias seguintes eu estava terrivelmente agonizado, muito preocupado, e o Hug tentou me reanimar de todas as maneiras, mas foi tudo em vão. Uma noite estávamos assistindo TV e o Hug começou a apontar atento para as notícias surpreendentes da ilha. Acontece que um dos vencedores trapaceou e não comprou nenhuma revista, então ele foi eliminado. E o vencedor seria Matt Grant. Fui eu. Hug, nós ganhamos. Fiz as malas rapidamente e 2 horas depois já estava no aeroporto. Bob e Jim, os outros vencedores, estavam de pé na recepção. Eles eram de fato bem bonitos. Ninguém na ilha olharia pra mim se eu estivesse por perto deles. Eu não poderia deixar isso acontecer. Então eu vi seus passaportes no balcão. Aqui tá minha chance. Hug vai ajudar. Abri uma fresta da gaiola de Hug e rapidamente caminhei em sua direção, aproximando-me deles de perto. Fingi que tropecei e derramei água sobre eles. Pedindo desculpa em voz alta, coloquei uma gaiola com um hamster no balcão e Hug imediatamente destruiu seus passaportes. Muito bem, seu comilão. Aí eles chamaram o nosso voo e rapidamente desapareci. Os meninos nem tiveram tempo de entender quem rasgou o passaporte em pedaços. Eu tava exultante. Tudo certo pra mim e voei pra ilha sozinho. Espere por mim, meu amor. Voamos por muito tempo, mas eu tava tão animado. O que tava esperando por mim lá? Eu estive apaixonado apenas uma vez na minha vida no ensino fundamental, por Amy. Mas tentei não lembrar, os pais dela uma vez a levaram embora e a gente nem se despediu de verdade. Mas consegui dar o meu anel. Era grande pra ela, então ela usava como pingente. Então o piloto disse que estávamos pousando, as expectativas eram irrealistas. Quando saí da rampa, fui imediatamente cercado por centenas de garotas. Uau, isso foi incrível. Fiquei envergonhado no início, mas elas foram tão amigáveis. Tive dificuldade de saber pra onde olhar primeiro, eram tão lindas. Elas me levaram pra praia. Tinha muita comida, ponche e dança. Hug correu em volta das mesas e comeu tudo que encontrou. Minha cabeça estava girando, eu era um cara de sorte. E quando anoiteceu, eles disseram que tinha uma surpresa. Vendaram-me e levaram-me a algum lugar. Talvez isso fosse algum tipo de presente em homenagem a vencer a competição. Começamos a ir mais fundo na selva, galhos chicoteando minhas bochechas. Isso foi desagradável. Mas eu aguentaria por causa da surpresa. De repente, senti que uma das garotas colocava algo no meu short. Sussurrava, vai ser útil. E desapareceu. Sua voz parecia familiar, mas eu não conseguia me lembrar dela. As meninas começaram a cantar algo sobre a lenda da caverna. Supostamente havia um antigo mal na ilha. Eu não sabia do que se tratava isso. Essa informação é apenas... Ok, então ri sem resposta. De repente paramos, tirei a venda e não reconheci as meninas. Elas não estavam mais sorrindo e pareciam ameaçadoras. Ei meninas, o que tá acontecendo? Mas então uma delas me empurrou com força no peito e eu voei pra baixo. Que? Alguém me ajuda! Eu me joguei na água, mal cheguei à superfície, saí em terra firme. Minhas costelas doíam, engoli um pouco de água
Limpando a garganta, percebi que as meninas haviam me abandonado em alguma caverna. Eu não entendi nada, talvez eu as tenha ofendido. Então, senti no bolso o pacote que a estranha havia me dado. Era uma lanterna, eu não entendi o que estava acontecendo. Mas o que foi? Houve um rosnado próximo e estava vindo mais perto. Recuei, meus pés escorregaram nas pedras, tremi de medo, de repente um assobio foi ouvido no teto. Era assustador, eu parei no meio do caminho. Apontando a lanterna para cima, vi um bando de morcegos no teto, suas presas afiadas brilharam na noite. Então todos eles caíram do teto de uma vez e começaram a voar em mim. Peguei um pedaço de pau enorme e comecei a afastá-los. Não me toque! Vai embora! Um se enredou no meu cabelo com suas asas, jogando-o fora, caí no chão e apaguei por alguns segundos. Quando acordei, senti alguém ou algo respirando atrás de mim. Eu não sabia como reagir, lentamente comecei a me virar e vi um babuíno enorme na minha frente. Pegou minha mão e me jogou a cerca de 5 metros de distância. Levantei-me abruptamente e o vi correndo furioso para mim. Não sabia o que fazer, não tinha para onde correr. Havia apenas biscoitos no meu bolso, eu tirei e fechei meus olhos e entreguei, esticando minha mão para frente pro babuíno. O babuíno parou abruptamente e começou a olhar para eles, com interesse. Me acalmei e dei um biscoito. Ele comeu com prazer, depois outro e mais outro. O babuíno começou a sorrir e bateu no peito algumas vezes. De repente ele me agarrou e me ergueu até o topo da caverna. De lá eu pude ver a saída e imediatamente corri para lá e caí sujo e cansado da caverna. Na saída havia uma clareira com tochas onde se reuniam todas as meninas da ilha. Elas me levantaram, me deram água e começaram a lavar meu rosto com água perfumada. Mas eu as afastei, quase morri por culpa delas. Onde está o Hug? Aí a multidão se dispersou e saiu uma linda garota. Era a rainha das ilhas, Agnes. Ela me deu o Hug. Você tá bem, carinho? Ela disse. Então de repente Amy saiu, aquele primeiro amor da escola. Então percebi que essa era a minha salvadora. A lanterna me ajudou muito na caverna. Agnes disse que eu havia passado no teste e agora poderia me tornar o rei da ilha e seu marido e ficar ali para sempre. Eu tava em choque, mas a música alta começou a tocar novamente. Fui levado para minha cabana, para me trocar e me preparar para a cerimônia. Com certeza foi legal se tornar rei da ilha e se casar com a garota mais linda. Mas ficar aqui para sempre? Nem pensar. E também tava pensando apenas em Amy. Se ela me reconheceu, o que eu vou fazer, Hug? A vida na ilha era uma espécie de loucura. Mudei de roupa e voltei. Então Amy veio até mim e me entregou os anéis. Eu a interrompi e comecei a sussurrar se ela me reconhecia e disse que nunca tinha esquecido e não queria ser marido da Agnes. Mas então outra menina nos notaram e ela se afastou ansiosamente. Mas conseguiu colocar um envelope no meu bolso. E mais uma vez ela disse, vai ser útil. Tudo estava acontecendo rápido demais, estava terrivelmente nervoso, mas já estava sendo conduzido pro altar, onde estava Agnes. Amy estava parada não muito longe. Acontece que ela estava liderando a cerimônia. Olhei para ela e não conseguia desviar os olhos de tão linda e triste. Como ela estava. Hug estava guinchando lamentavelmente meus braços. Então Agnes perguntou se eu estava pronto para me tornar o seu marido. Lembrei que tinha um envelope no bolso, abri e vi o mesmo anel da corrente. Virei-me para Amy, ela já estava de pé com lágrimas. Corri para ela e nos abraçamos, mas Agnes estava apenas com raiva. Foi um insulto à rainha e as meninas começaram a nos cercar. Então peguei Amy pela mão e corremos de volta para a caverna de onde saí. Corremos para lá, mas de repente fomos cercados. Segurei a mão de Amy com força, embora eu mesmo estivesse bem apavorado, e disse a ela para fechar os olhos. Aconteça o que acontecer. E naquele momento, o mesmo babuíno saiu da caverna e começou a repelir a todas e nos ajudar a fugir. Entramos na caverna e saímos para outra praia. Amy foi enviada para a ilha por seus pais para que eles pudessem ganhar dinheiro com ela. Ela vinha planejando a fuga dessa ilha idiota há muito tempo e já havia feito uma jangada que estava esperando por nós. Então vimos as garotas se aproximando mais rápido. Começamos a empurrar a jangada para o mar e partimos bem no momento em que as meninas correram para a praia. Agnes ficou furiosa e eles começaram a atirar pedras em nós. Mas era tarde demais. Pegamos a correnteza e navegamos para longe da ilha Casa Nova. Conversamos com Amy o tempo todo e ela adormeceu com o Hug nos braços. Eu olhei pra ela e pensei que aquela era uma aventura inesquecível. Eu mesmo que nem tudo tinha acontecido como eu pensava, mas mesmo assim, eu encontrei aqui o amor que eu tanto esperava. Você gostou do vídeo? Inscreva-se e curta. Apoie o canal. Obrigado. O voo inteiro eu pensei sobre o casamento. Eu já estava ansiosa por isso. Eu estava trazendo um vestido caro pra casa e meu noivo estava esperando por mim no aeroporto. E pensar que logo eu seria uma esposa. Com esse pensamento eu quase chorei de felicidade. Eu sou tão sensível.
De repente, eu fui jogada pra cima da cadeira com um forte empurrão. O que está acontecendo? O avião se inclinou fortemente pra baixo. Oh, Deus, nós estamos caindo. Eu acordei em uma praia deserta. Em pânico, eu rapidamente me examinei, mas eu não achei que estivesse machucada. Eu olhei em volta, haviam pedras com cavernas e uma floresta selvagem. Eu estava apavorada. Eu estava com muito medo dos animais selvagens. E não havia nenhum sinal do avião em nenhum lugar. Mas onde estavam os destroços? Isso era estranho. Eu comecei procurando meu celular nos meus bolsos. Mas não tinha celular, nem carteira, nada. Como diabos eu entraria em contato com meu noivo? Ele me pediu para estar sempre em contato. Ele provavelmente está por trás disso. Quando Craig me pediu em casamento, meus pais ficaram felizes. A herdeira rica finalmente encontrou seu príncipe. Craig me lembrava todo dia que eu deveria ser grata a ele. Ele me escolheu entre uma centena de garotas. Estava muito preocupada, com medo de não corresponder às expectativas dele. E agora meu casamento seria em apenas uma semana. E eu estava presa no meio do nada. Torcendo para encontrar alguém, eu vaguei ao longo da praia, até que eu notei um cara ao longe. Ei, eu estou aqui! Eu corri para ele o mais rápido que eu pude e usei gestos com as minhas mãos para contar para ele sobre o acidente. Talvez ele soubesse como me levar para casa. O cara pareceu não entender muito bem e somente perguntou em um inglês bem ruim se tal beldade tinha um noivo. Claramente ele estava apenas tentando me pegar. Felizmente uma garota estava passando. Ela disse algumas palavras bem escolhidas para ele e ele ficou para trás. E ele está certo, você é muito bonita, a garota disse de repente. Qual é? Eu nem estava usando maquiagem. E Craig não me deixava sair de casa sem maquiagem. A menina respondeu que os caras locais não se importavam. Haviam apenas 10 garotas em toda a ilha. As outras há muito tempo haviam saído daqui. Eu perguntei para a menina como eu poderia chegar na civilização. Ela respondeu que não havia comunicação, nem polícia. E somente o barqueiro podia me levar ao continente. Eu já estava felicíssima. Mas então ela adicionou que isso custava uma fortuna. O barqueiro acreditava que quem quisesse sair arrumaria o dinheiro. Inferno! Eu não tenho um centavo na minha bolsa. O que eu poderia fazer? Eu já estava acostumada com a vida boa e nunca tinha trabalhado na minha vida. Mas parece que eu tinha que fazer isso nesse fim de mundo. Um grupo de no máximo 6 rapazes estava caminhando na nossa direção. Um deles disse algo pra gente. O que mais esse aqui queria? A garota riu dizendo que eles tinham um ponto fraco aqui. Aquele cara teria dado qualquer coisa para nos pegar. Você tem certeza? Nós estamos em falta aqui. Sim, haviam tão poucas garotas aqui que os caras só tinham uma coisa em suas mentes. Então eu me toquei. E se eu abrisse um curso de sedução de mulheres na ilha? Afinal, Craig me fez ir para o treinamento de mulheres. Eu lembrava como eles eram feitos e faria o meu ainda mais legal. E com o pagamento desses cursos, eu rapidamente conseguiria ganhar dinheiro e dar o fora daqui. Mas dar aulas em uma praia não era uma grande ideia. O que os nativos pensariam de mim? Eu olhei confusa em volta. Todos os bangalôs estavam ocupados, mas então meus olhos caíram nas cavernas. Isso mesmo! Eu vi elas na praia! Em uma delas eu poderia dar aulas e ao mesmo tempo passar a noite lá. Eu precisava divulgar. Eu implorei para os locais por tinta e papel, mas eles trouxeram frutinhas esmagadas e folhas de papiro. Desenhei casais de mãos dadas nas folhas e as colei por toda a ilha. Espero que os locais captem a essência e ainda venham para o meu treinamento. Algumas horas se passaram e eu fiquei nervosa. Sério? Ninguém iria vir? Mas então um cara entrou na caverna. Ele falava inglês surpreendentemente bem e disse que seu nome era Rick. Ele disse que, como todo mundo, queria aprender a seduzir as garotas e queria uma semana de aulas individuais. Bacana! Eu poderia economizar para o barqueiro ir embora. Mas Rick acrescentou que precisava não apenas de um curso para seduzir garotas, mas de um curso para me seduzir. Foi aí que eu realmente fiquei chocada. Uau, calma, cara! Eu estava prestes a dar um tapa nele quando eu vi um bando de caras indo para a minha caverna. Sim, meu anúncio funcionou. Disse a Rick para dar fora. Na realidade, eu tinha um noivo e nós casaríamos em uma semana. Rick deu o braço a torcer e saiu, dizendo que se eu mudasse de ideia, eu poderia encontrar ele no mercado local. Ele vendia pranchas de surf lá. Eu fui para a minha lição sobre sedução. No meu arsenal, eu tinha desenhos, diamantes, corações, algumas palavras em inglês que ninguém parecia entender e gestos. Fiquei terrivelmente envergonhada de usar eles. Como resultado, os machos locais zombaram de mim, discutindo alguma coisa em voz alta. Os caras foram embora, me deixando sem nada. Bem, deixa eles irem. De repente, meu estômago roncou. Eu não comia 24 horas. Voltei para o bangalô e implorei por comida aos moradores. Mas todos me negaram. Inferno! Eu vi umas barracas ali perto. Rick estava parado atrás de uma delas, sorrindo para mim. Você consegue. Tentando manter meu orgulho, me aproximei do Rick e disse para ele que estava pronta para começar a treinar agora.
A primeira tarefa era me dar um jantar delicioso. Rick disse que me surpreenderia sem problemas, mas eu teria que me vendar. Bem, fiquei intrigada. Faça isso logo! Alguns minutos depois, eu ouvi o som das ondas e senti a água nos meus pés. O que estava acontecendo? Então o Rick tirou minha venda e eu vi que nós estávamos em uma prancha em mar aberto. Para o inferno jantar, eu ia me afogar aqui. Mas o Rick me ajudou e aos poucos fui gostando de me equilibrar nas ondas. Então lembrei do meu noivo. Craig considerava qualquer esporte radical uma tolice infantil. Nesse meio tempo, Rick habilmente pescou alguns peixes com um arpão e voltamos para a costa. Lá ele fritou rapidamente o peixe na brasa com algumas ervas. Eu provei e fiquei chocada. Eu não tinha comido isso nem em restaurantes. Mas decidi não mostrar para o Rick minha satisfação. Agradeci secamente e disse tchau. Que ele não se iluda. Já estava escuro e eu fui para minha caverna passar a noite. Mas à noite acordei com o fato de que estava literalmente me afogando na água. Uma terrível tempestade tropical começou e a caverna foi inundada. Eu corri para fora para encontrar um abrigo, mas não consegui ver nada. Logo percebi que havia vagado na selva. Encharcada até os ossos, eu atravessei a floresta tropical. Finalmente a chuva parou e eu pude descansar. Me sentei na grama, exausta, quando alguma coisa se mexeu embaixo de mim. Eu olhei pra baixo e vi um ninho de cobra. Ah! Então Rick correu até mim e me cobriu com um abraço. Imediatamente ele pegou uma vara e bateu no chão. Estranhamente isso acalmou as cobras. Elas começaram a rastejar pra longe. Eu me perguntei como Rick tinha chegado aqui. Mas ele disse que só gostava de surfar à noite. E quando ele ouviu meu grito, ele imediatamente correu pra me ajudar. Rick me carregou por todo o caminho de volta em seus braços e eu não conseguia superar o choque. Eu fiquei pensando em como Rick correu para me socorrer na selva escura. E de repente lembrei do meu noivo Craig. Uma vez fui atacada por um cachorro e ele simplesmente fugiu. Ao amanhecer, Rick me carregou para minha caverna e cuidadosamente me colocou de pé. Na despedida, ele disse que se eu quisesse, eu poderia passar a noite na casa dele. Não é uma cobertura, claro, mas é muito mais quente. Isso era tão estranho. E parecia que o Rick realmente queria cuidar de mim. Espera, o que você está pensando? Você tem que se recompor. O seu noivo está esperando por você. Pelo restante da semana, eu tentei não chegar muito perto do Rick. Apenas dei aulas para ele. Tive medo de cair novamente em seu feitiço e não podia esquecer o casamento. Então uma noite eu decidi verificar o quanto havia economizado. Acontece que eu já tinha dinheiro suficiente. E até tinha parado de contar eles desde que estive com o Rick. Naquele dia, fui ao barqueiro. Acontece que ele descobriu um negócio de sucesso e aumentou o preço para o dobro. Eu implorei para ele mudar de ideia. Falei para ele que eu não teria tempo de ganhar tanto em um dia. Mas ele foi inflexível. Com o coração partido, eu caminhei até a praia e encontrei o Rick lá. Eu disse para ele que estava disposta a dar outra lição. Mas apenas se ele me pagasse o dobro. Eu esperava que o Rick dissesse não. Mas surpreendentemente, ele pagou e disse que estava pronto para qualquer tarefa. Eu fiquei confusa e disse de forma aleatória que se ele me conhecesse bem, entenderia o que eu precisava. Rick sorriu e foi em direção à baía. Eu só o vi nadando para longe atrás da rocha. Rick, o que está acontecendo? Cadê você? Eu fiquei nervosa e fui buscar ele na água, mas ele não estava em lugar nenhum. E de repente eu o vi nadando na minha direção. Nossa, você me assustou. Eu corri e dei um grande abraço nele. E ele tirou uma concha de madrepérola em forma de coração de trás das suas costas. Rick sussurrou que havia encontrado ela no fundo do oceano e segurou minha mão. Ele disse que ficaria feliz em me ver todos os dias. Corei de surpresa e não sabia o que responder. Então eu simplesmente escapei e fugi. Eu não preguei o olho a noite toda. Pensei no Rick e em como era bom estar perto dele. Mas ele era um selvagem. Eu tinha que casar com o Craig amanhã, era a coisa certa a fazer. Então de manhã, paguei o barqueiro para deixar essa ilha de vez. E ao meio-dia, estava no aeroporto. Como era estranho estar de volta à civilização. As pessoas ao meu redor eram tão sérias, até comecei a sentir um pouquinho de falta da vida selvagem da ilha. Eu liguei para o Craig do aeroporto, mas o recepcionista atendeu. Ele comprou uma passagem para mim, porque o Craig estava ocupado experimentando um terno. Algumas horas depois, eu estava em casa e tentei não pensar no Rick e em como era bom estar perto dele. Os convidados já estavam reunidos na varanda quando eu finalmente vi o Craig. Mas o Craig olhou pra mim e ficou furioso. Ele disse que eu não tinha o direito de desaparecer por uma semana inteira sem avisar. E que eu parecia horrível. Comecei a contar para o Craig sobre o acidente, mas ele não me ouviu. Ele rudemente exigiu que eu me limpasse e me preparasse para a cerimônia. Ele não se importava com onde eu estava, contanto que estivéssemos bem nas fotos de hoje. Eu desabei e caí em lágrimas, então não era comigo que o Craig estava preocupado todo esse tempo, era apenas com o nosso status.
Enfiei a mão no meu bolso para pegar meu lenço e senti algo. A concha do Rick. Eu senti como se estivesse sendo esfaqueada. Corri para o meu quarto e peguei minhas economias para a lua de mel. Então saí correndo de casa. Corri para o aeroporto. Lá eu comprei uma passagem de volta e à noite já estava de volta na ilha. Eu procurei por Rick em todos os lugares, mas ele desapareceu no ar. Então eu olhei para o oceano. Na luz do pôr do sol, Rick estava flutuando em minha direção em uma prancha. Corri para encontrar ele e nos abraçamos na água. Então percebi que Rick finalmente havia alcançado seu objetivo. Eu realmente me apaixonei.